Olá, tudo bem? Muitas vezes nos deparamos com pessoas que não reconhecem seus erros, não pedem perdão pelos seus pecados, seus equívocos e ainda procuram a quem ou em quem colocar a culpa que é delas. Você conhece alguém assim? Então, eu quero falar sobre isso nesse vídeo. Aí eu vou pedir para você se inscrever no meu canal, se você ainda não é inscrito, clicar no sininho das notificações, deixar o seu like. É muito importante você deixar o seu joinha, porque, como sempre digo, o YouTube entende que o que nós estamos produzindo é algo relevante e vai indicar para outras pessoas. Então não é apenas deixar o seu comentário, é também deixar o seu like. E aí, compartilhe com o máximo de seus contatos para que outras pessoas sejam edificadas. Eu quero que você vá até o final do vídeo, porque eu sei que Deus vai falar contigo. Chama a vinheta para nós. Estou falando exatamente da lei da transferência. Desde que ela entrou em nosso mundo, ela permeou mentes, lábios, corações, almas dos seres humanos. Talvez você já tenha feito uso dela e eu também. Porém, diante do que a palavra de Deus nos revela, nós precisamos lançá-la longe, lançá-la fora, porque não vale a pena fazer uso dessa lei que é oriunda do pecado original. Quando abrimos a Bíblia aqui em Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 8, o texto diz: "E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isto? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Gente, o texto ele é impressionante. Deus havia dado uma ordem expressa a Adão. Ele havia caminhado com Adão em todo o jardim e havia dito a Adão que ele poderia fazer uso de toda a árvore, de todo o fruto do jardim, mas existia uma que ele não poderia tocar, porque no dia que ele comesse daquela árvore, ele certamente morreria. Deus não estava brincando, estava falando a verdade. No entanto, Adão transgrediu. E quando Deus foi ter com ele na viração do dia, naquele momento em que ele ia para um diálogo, um contato, uma comunhão com o homem, ele e a sua mulher se esconderam entre as árvores do jardim. Deus o chamou: Onde você se encontra? E ele respondeu dizendo que, ao ouvir soar a voz do Senhor no jardim, ele se escondeu e sentiu medo porque ele estava nu. E o Senhor lhe perguntou: Mas quem foi que te mostrou que você estava nu? Você comeu da árvore que eu disse para você não comer? E ele poderia ter reconhecido. Ele poderia ter dito: Deus, me perdoa, eu transgredi, eu pequei, eu fiz aquilo que o Senhor disse para eu não fazer. Mas não. Ao invés disso, como consequência do pecado original, ele transfere. Ele coloca a culpa em Deus. Ele diz: A mulher que tu me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Aí Deus vai para a mulher: Por que você fez isto? E ela transfere para a serpente: A serpente me enganou e eu comi. Gente, em nossos dias nós vemos isso acontecer várias vezes. Pessoas que são incapazes de reconhecer seus erros, de reconhecer que pecaram e que precisam se arrepender, que precisam confessar, abandonar o seu pecado.
para que recebam o perdão do Senhor. Você se depara sempre com alguém que está transferindo a sua culpa. Ah, a culpa foi do meu pai. Ah, a culpa foi da minha mãe. A culpa foi da minha esposa. A culpa foi do meu filho. A culpa é do pastor. A culpa é de quem a culpa? Amados, a culpa é nossa. E se erramos, precisamos reconhecer o nosso erro. E precisamos nos arrepender dele. E confessá-lo. E abandoná-lo. Porque Provérbios 28:13 diz que aquele que oculta o seu pecado, que esconde o seu pecado, não prospera. Mas o que o confessa e deixa alcança misericórdia. A lei da transferência, que tem feito um efeito catastrófico em muitas vidas, né? Destruindo casamentos, relacionamentos entre irmãos, entre amigos. Meu Deus, igrejas sendo divididas, famílias sendo destruídas, porque não são capazes de reconhecerem seus erros e se consertarem diante de Deus e diante do próximo. Então eu digo para você, não faça uso dessa lei. Não transfira para ninguém a culpa que é tua. Reconheça diante de Deus e vá a Ele, porque só Jesus Cristo é poderoso para fazer infinitamente mais, te perdoar e te restaurar. Estude um pouco sobre a vida do rei Saul e do rei Davi. Ora, você descobrirá que os pecados que o rei Saul cometeu, em termos de consequências para ele e para a nação, foram ínfimos, pequenos, diante dos pecados cometidos pelo rei Davi. Sim, os pecados do rei Davi foram maiores. Suas consequências foram drásticas para ele e para o reino. Mas Saul era um homem que se preocupava consigo, se preocupava com o seu nome, se preocupava com a sua carreira. Um dia, quando Samuel o repreendeu, ele disse: sim, eu sei que eu pequei, eu não deveria ter feito isso. Mas logo depois ele diz: mas volta comigo agora e honra-me diante dos meus homens. Estava preocupado com a sua fisionomia, em ficar bem na fita. Mas Davi não. Quando um dia Natã foi ao palácio para dizer a ele, depois de uma história contada, que ele era o homem ao qual a história se referia, ele disse: contra o Senhor, somente contra o Senhor pequei. Deus amava Davi. Era um homem segundo o seu coração. Apesar dos pecados agudos e das consequências terríveis, Davi não transferiu. Assim como eu e você não podemos transferir. Precisamos assumir, reconhecer. Precisamos ir aos pés da cruz. Precisamos pedir perdão ao Pai, porque certamente Ele irá nos perdoar. Então hoje ainda, por favor, abandone por completo a lei da transferência. Assuma seus equívocos, suas broncas, porque Jesus Cristo subiu ao madeiro por você e por mim, em seu e em meu lugar, para que pudéssemos ter vida e vida em abundância. Lance fora a lei da transferência e seja restaurado na autoridade do nome de Jesus.